A limpa continua no Santos. Mais um vídeo no ar, torcedor santista. Mais 3 jogadores afastados no Santos hoje. No caso, por motivos diferentes dos jogadores afastados na semana passada, né? Mas, enfim, vamos comentar sobre isso. Antes de tudo, eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Estamos perto aí dos 1.000 inscritos, ajuda a gente a bater essa meta. E bora pro vídeo. Do Daniel Ruiz, do Ivonei e do Ed Carlos. A notícia foi do Bruno Gilfrida, do GE, hoje de manhã, né? Então, vou ler aqui rapidinho e a gente fala. Até agora não teve nenhuma atualização, nenhum posicionamento oficial, né, do Santos também. Pelo menos agora que eu tô gravando são 2h35. Acho que o vídeo entrou no ar 4 horas, né? Eu ia deixar, enfim. Então, só a notícia mesmo, tá? Turra decide não utilizar mais Daniel Ruiz e Ivonei de Carlos. Os jogadores já foram avisados nesta terça-feira que estão fora dos planos do treinador. O técnico Paulo Turra não conta mais com os meias Daniel Ruiz, Ivonei e Ed Carlos para a sequência da temporada do Santos. O trio foi avisado nesta terça-feira que não será mais relacionado para as partidas. A decisão é apenas técnica e não teve nenhum fator externo como influência, foi apenas técnico. Diferente do afastamento recente de Soteldo, Natan e Lucas Pires. Desde que chegou ao clube, o treinador deixou claro sobre a necessidade do clube trazer reforços e que o elenco estaria inchado. Aí teve a fala dele que ele falando que tinha um grupo com 38 jogadores e precisava reforçar, mas estava inchado, né? Precisava tirar alguns jogadores. Enfim. Aí depois fala do afastamento, né? Desde que chegou o Paulo Turra, a direção já havia afastado 3 jogadores. Os laterais Natan, Lucas Pires, fora dos planos após serem flagrados por torcedores na porta de uma casa noturna horas antes do treino da equipe. O clube aguarda a proposta para negociá-los. Já Soteldo deixou de treinar com a equipe no último sábado após um ato de indisciplina. O Santos busca uma forma de não efetuar a compra com o atacante junto ao Tigres do México, mas vive um impasse. E aí já tem outras notícias também de que o Santos quer comprar, mas para já vender, né? Enfim, acho que ele tem mercado para isso e beleza. Essa é a notícia do Bruno, tá? Então, o Turra joga em um estilo de sua proposta, né, de jogo, de estilo de jogo, não conta com meias, né? Meia de ofício, né? Ele usa o Lucas Lima, mas até no próprio Palmeiras, no Palmeiras ele foi auxiliar, né? No Atlético Paranaense ele não usava, né, nenhum meia de ofício mesmo, ele usava jogadores abertos. Pelo meio eram meio-campistas, né? Não meias armadores. O Fernandinho, o esqueci o nome. Vitor Hugo, não. Hugo Moura, não. Hugo Moura é do Flamengo. Bom, enfim, não usava meias, tá? Depois eu pego aqui. Vou até abrir agora, mas enfim. Então, esses jogadores foram afastados aí, eles que não seriam aproveitados, né? Como já deixou claro agora o Turra. Assim, o Ed Carlos, eu vou começar falando do Ed Carlos, porque é o jogador que é o Christian, o meio-campista, tá? Só pra eu corrigir, né? Que o Eric também jogar pelo meio, enfim. O Ed Carlos é um cara que eu já não teria nem renovado com ele ano passado, tá? Eu não, sinceramente, não vi como é que eu posso dizer, essa qualidade nele a ponto de render no profissional. Nem na copinha, eu não gostei tanto da copinha dele, eu achei que ele não se destacou, muita gente gostou, mas eu não, confesso que eu não achei nada demais ali. É o Moura mesmo, tá? Um dos meio-campistas que o Turro usava no Atlético, tá? Perdão pelo vacilo, mas falei certo a primeira vez. Então, já achei estranha essa renovação. Depois teve poucas oportunidades. Ano passado ele jogou alguns jogos com o Orlando Ribeiro, porque conhecia ele da base, né? Mas, repito, eu achei que não se destacou. Ele é um cara lento, um cara um pouco pesado. Eu não assisti ainda ninguém que fez alguns vídeos sobre isso, né? Mas eu acredito que a opinião do pessoal vai ser parecida, né? Enfim, no Santos ele tem, por exemplo, desde o ano passado, né, quando ele estreou no profissional, ele tem 13 jogos com uma assistência e só. No Brasileirão, todos os jogos atuando praticamente ali como meia, né? Meia armador mesmo. Então, assim, é um cara que eu já não teria renovado, mas então eu entendo completamente o afastamento. Deve ser emprestado, né? Por ser jovem, o Santos deve manter o contrato ainda. Não acho que é um cara que faria diferença. Então entendo o afastamento. Vou passar pro Ivonei, que é um cara que eu já
tenho um pouquinho mais de apreço pelo estilo de jogo dele, mas também entendo. Por quê? É um menino que já tinha batido no profissional 2 vezes e voltado, né? Ele bateu no profissional 2020 e 21 e voltou, né? Com o Carille e a primeira vez, não lembro com quem foi, 20. Sei que ele jogou alguns jogos com o Marcelo Fernandes e tal, mas depois voltou. É um cara que tem algumas qualidades claras ali, ele sabe atacar bem os espaços, ele é um jogador que tem um bom passe, mas é um cara que também muitas vezes demora para tomar decisão, pisa na bola quando não é para pisar, é um cara que não é muito rápido, por exemplo, ele também não é tão forte, né? Então fisicamente talvez não tenha correspondido ainda no profissional. Então assim, eu também entendo. Mas ele é um cara que eu gostaria, eu testaria mais vezes também. Esse ano ele pouco jogou, né? Então eu vou até ver aqui, eu tô com o balanço total deles, das atuações dele, desde que estreou no profissional, né? Deixa eu ver desse ano só. Em 2023, ele jogou. Tô tirando. É que tá junto a copinha, né? No Transfer Market tá junto a copinha, só porque tem todas as partidas ali. Então são 4 pelo Paulista, 3 pela Sul-Americana, um pelo Brasileirão, uma pela Copa do Brasil. São aí 9 jogos, tá? 9 jogos com nenhum gol, nenhuma assistência. Já jogou ali por. Jogou com o Daír aberto pela esquerda, jogou com o próprio Daír, acho que também jogou um aberto pela direita. Em outros momentos jogou como segundo volante lá atrás, né, com o Marcelo Fernandes. O Carille eu acho que foi quem desceu ele, se eu não estou enganado, né? Mas enfim, é um cara que eu testaria mais talvez como um terceiro homem de meio de campo ou um meio armador alguma vez. Enfim, mas eu também entendo ele ter sido afastado, né? Eu entendo é, esse afastamento aí dele. Enfim, é um cara que. Mas é um cara que, eu repito, eu gosto. Talvez pudesse dar uma alternativa ali pro elenco atual, né? Que é limitado, a gente sabe. Mas no geral, ele tem 39 jogos no profissional com um gol e uma assistência, tá? Desde que ele estreou no profissional do Santos. É, E o último é o Daniel Ruiz. Daniel Ruiz que chegou esse ano. Esse é o caso que eu mais fico em dúvida, sem entender. Por quê? Não pelo fato de ele ter jogado quinta, tá? Porque eu vi muita gente comentando, pô, mas ele passou de titular na quinta para não jogar e afastado. Ele não ia ser nem relacionado, né? Ele só foi porque abriu a brecha do Ângelo não ir pro jogo. Eu também não entendi ele sair direto para o titular, né? Deveria ter ido o Patati e ele como um reserva ali, tá? Mas percebe até a posição que ele substituiu, o Ângelo ou o Patati, ele não é ponta, ele nunca foi ponta. No Milionários da Colômbia, ele era um meia que jogava um pouco aberto pela esquerda, às vezes caindo mais, mas não tanto lateralmente, né? Não jogando lá aberto na ponta esquerda mesmo, na linha lateral. Por exemplo, contra o Galo, o Daír escala ele como meia aberto pela esquerda, mas escalou lá na ponta mesmo, como um ponta. Então não era a função que ele atuava mesmo, né? Então, enfim, também fica um pouquinho difícil julgar o cara sem ele ter jogado na posição dele. Foram 19 jogos pelo Santos com 2 assistências, as 2 na Sul-Americana, tá? Então, enfim, difícil, difícil. Eu entendo também que ele não é nenhum craque, mas é um bom jogador para se desenvolver para o futuro e eu acho que até talvez um pouco mais pronto que outros jovens que o Santos tem. Falta físico para ele, isso é fato, a gente falou. Eu falei até no EPE e aqui também, eu acho, antes dele chegar, que ele é um cara que na Colômbia mesmo ele já tinha esse déficit do físico, precisava ficar um pouco mais forte para jogar no futebol brasileiro e também tomar decisões mais rápidas. Né? O futebol brasileiro é um futebol que dá menos espaço, por exemplo, que o colombiano. Lá ele tinha como pisar, girar, olhar para frente, tentar alguma jogada. Aqui é um pouco mais rápido, né? O futebol é mais compacto, é jogado em menos espaço. Né? E, enfim. Então, eu acho que esse foi o mais complicado dos afastamentos que eu não entendo. E a gente tem que ver também se entra a questão do empréstimo, né? Porque ele está emprestado pro Milionários, do Milionários para o Santos, e tem as metas ali, né? De repente atingir alguma meta dele entrar em campo, o Santos ser obrigado a comprar, o que parece que não vai acontecer, né? Se eu não me engano, tinha sido firmado em 20 milhões de reais também o empréstimo dele, então eu duvido que ele vá ser comprado, tá? Mas é um afastamento que eu não entendo desses três, porque eu acho que poderia ajudar. Dito isso, os três afastados, o que a gente pode pensar? Vai ter que chegar reforço. Porque
por mais que eles não fossem dos mais utilizados, né? Você não pode ir pro Brasileirão, pro restante do Brasileirão, contando com o Lucas Barbosa como reserva. Ou até como titular em alguns momentos, né? Ou o próprio Camacho só, enfim. É, é difícil, né? Bem difícil. Para não falar impossível. E para parar esses dois também, porque a limitação é muito maior do que só os dois, né? Não dá para você ter um menino de 19 anos na lateral esquerda e um lateral esquerdo improvisado, que é o Gabriel Inocêncio e o Kevson. Aliás, na ordem, Kevson, que é o menino, e o Inocêncio improvisado. Você não pode ir no resto do Brasileirão quase inteiro, ainda só foram 13 rodadas. Só, né? Já foram 13, mas ainda tem rodada pra caramba. Você ir só com essas peças, né? Então, assim, o Santos precisa urgentemente reforçar. Tudo bem, tá desinchando o elenco. Se tinham 38, agora já tem 32, né? Porque já perderam 6. Contando, claro, Natan, Lucas Pires, Soteldo, Daniel Ruiz, Ed Carlos e Ivonei. Então precisa também qualificar o elenco, precisa trazer reforços. E aí a gente entra na questão da diretoria. Essa decisão foi só do Turra? Se foi só do Turra, né? Eu coloquei Turra decidiu, né? Turra afastou, é claro, para dar aquela chamada de atenção. E também porque a notícia do Gilfrida fala que o Turra que resolveu, né? Mas tem que ver se tem voz da diretoria nisso, né? Porque aí também a diretoria meio que se compromete a trazer reforço, precisa trazer, né? Fica bem complicado se por acaso não trazer peças. Repito, o Tom estava muito irritado, estava mais passando do ponto, até passei do ponto mesmo no domingo. Mas tudo aquilo é verdade. O Santos precisa de reforços. O Santos, se não trouxer peças novas, se não qualificar o elenco, não vai conseguir se manter na primeira divisão. O Santos joga o pior futebol do Brasil atualmente. Até o Coritiba, que não vencia há 4 meses, né? Não vencia desde fevereiro, venceu o Goiás ontem, né? Segunda-feira. E o próximo jogo é Santos e Goiás, rival ali direto, que está em 17º com 11 pontos. Então, enfim, é só para acordar, né, a diretoria, o senso de urgência. Cadê? Hoje é dia 4, a janela abriu ontem. Num clube sério, que tivesse na situação do Santos, que parece que todo mundo sabe que o Santos pode cair, menos o Santos, menos quem tá lá dentro do Santos. Um clube sério já teria anunciado reforços ontem. Dia 3, abriu a janela, vamos anunciar. O Grêmio anunciou Iturbe, o Flamengo anunciou Luiz Araújo e Alan. O Corinthians ainda não anunciou, mas acertou com o Matias Rojas. Então, assim, todo mundo trazendo peças, clubes quebrados também, o Corinthians, por exemplo, que tem uma capacidade de receita muito maior, claro, mas tá quebrado, endividado, trazendo jogador. E o Santos a ver navios, tá? Então, é isso. 3 jogadores afastados, agora são 6 desde que o Paulo Turra chegou. E a gente espera reforços de forma urgente e reforços de qualidade também, né? Não pacotão do 15 de Piraporinha da Serra, sei lá eu. Fechou? É isso, rapaziada. Comenta o que você achou também. Você achou bom o afastamento desses jogadores? Teria afastado eles ou outros? Enfim. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!